Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Pires, sou terapeuta holística, coach, astróloga e trabalho com várias outras técnicas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Esse vídeo é um vídeo específico para nós falarmos de cada signo, dizendo o desafio de cada signo. Lógico que aí nós vamos falar sobre as características de uma forma resumida também de cada signo. Então vamos começar com o primeiro signo, Áries. Áries é um signo que quando a pessoa tem o Sol em Áries, né, aqui nós estamos falando da energia do Sol, ou seja, quando você diz que você é ariano é porque você tinha o Sol em Áries no momento do seu nascimento. Quando uma pessoa nasce, né, sob o signo de Áries, a energia de se colocar no mundo, a energia do ego dela é uma energia muito forte. São pessoas que normalmente têm uma personalidade forte, inclusive eu diria que é um signo aí no zodíaco que muitas vezes é muito injustiçado, né? Porque as pessoas consideram que Áries é muito egoísta, é o bebê do zodíaco, né? Então é um signo que eu diria que o grande desafio dele é conseguir se colocar no lugar dos outros, não ver as coisas sobre o seu ponto de vista, do seu ego, mas também sobre o ponto de vista do outro. Porque o ariano, muitas vezes, essa coisa do ego dele, de se colocar, de pensar muito nele, pode acabar fazendo com que ele se torne uma pessoa de difícil convívio. Pode se tornar uma pessoa, às vezes, um pouco dogmática, que as coisas têm que ser sempre do jeito que ele quer. E quando as coisas não estão do jeito que ele quer, ele pode ficar um pouco grosseiro, um pouco duro com as pessoas. Então as pessoas de Áries têm que tomar muito cuidado com isso, que é a luz deles, né? Ou seja, serem guerreiros, irem atrás das coisas, ser um signo aí que normalmente é corajoso, né? Lembrando sempre, gente, que todos os signos que eu vou falar aqui depende do mapa da pessoa. Às vezes uma pessoa pode ser de Áries e não ter essas características porque ela tem outros aspectos dentro do mapa dela. Então, uma pessoa de Áries tradicionalmente tem essas características, mas se ela tiver, por exemplo, o mapa todo em Libra, todos os outros aspectos, ou sei lá, 4 planetas posicionados em Libra, esse lado ariano, né, dessa pessoa vai ser bem atenuado, né? Então, em vez de ser uma pessoa determinada e guerreira, pode se tornar uma pessoa um pouco indecisa e vacilante do que realmente ela quer, né? Porque Libra é um pouco mais indeciso. Agora vamos para o próximo signo. O próximo signo é Touro. Touro é um signo que tem aí uma energia muito forte de trabalho, uma vibração muito forte de estabilidade, é um signo que procura segurança. E aí nós caímos no desafio de Touro, que é não se deixar levar pelo apego, porque se deixar a pessoa de Touro, ela fica muito fixa numa coisa e aquela coisa não faz parte mais da realidade dela, ela não deveria mais estar focada naquilo, mas ela continua focada naquilo, digamos assim, relacionamentos que já acabaram e a pessoa de Touro fica lá anos até assumir que aquilo acabou, porque tem medo de começar uma coisa nova, às vezes tem preguiça, então às vezes a pessoa de Touro ela se acomoda diante de situações por medo da novidade, porque às vezes a pessoa de Touro ela encara que aquilo que é o estável é o velho e não necessariamente, você pode partir para o novo e continuar tendo estabilidade aí dentro do novo. Então eu diria que o signo de Touro ele tem que aprender a olhar sempre para frente, a se transformar, a não ficar estático nas coisas. Uma coisa não está bem, não está indo bem, isso eu tô falando em todos os aspectos, tá? Se tem relacionamento, mais trabalho, ele tem que aprender a virar a página, tá? Vamos pro próximo signo, Gêmeos. Gêmeos já é o oposto de Touro, né? Ele já tem que aprender a também ter uma certa estabilidade, porque Gêmeos é um signo muito versátil, muito mutável, com uma mente muito ativa, é um signo muito inteligente, é um signo de comunicação e muitas vezes, por conta disso, ele fica muito rápido. Então ele tá pensando uma coisa agora, daqui a pouco ele já tá pensando uma outra coisa completamente diferente e ele gosta disso, ele gosta de não permanecer, às vezes, numa coisa, só que isso pode trazer a falta de realização dos seus objetivos, né? E aí eu entro até num conceito do coaching, né? Eu sou coach e aí tô falando um pouquinho também disso. Quando a gente tem um objetivo, uma meta, uma coisa que a gente quer atingir, a gente precisa ter uma estratégia. E o geminiano, muitas vezes, ele acaba tendo uma estratégia hoje, aí amanhã já é uma outra estratégia, isso quando o objetivo mesmo em si já não muda e já acha que é uma outra coisa. Então essa inteligência deles, essa rapidez deles, essa
vivacidade intelectual que eles têm pode acabar se voltando contra eles. Por quê? Porque ao invés deles usarem isso dentro de um foco, eles ficam com a mente pulando de galho em galho. Então uma hora é uma coisa, uma hora é outra, e aí às vezes acabam não atingindo os objetivos, acabam ficando um pouco volúveis. Então isso é algo que o geminiano deve tomar cuidado, é o grande desafio dele, ter a estabilidade. Digamos que tudo na nossa vida a gente tem que ter equilíbrio, né? Então o touro não tem que ficar estático e nem o geminiano só ficar mudando o tempo inteiro. Vamos para o próximo signo. O próximo signo é o signo de Câncer. Câncer é um signo muito sensível, né? É um signo intuitivo, é um signo que capta as coisas, é um signo que gosta de ajudar as pessoas, tem essa energia da maternidade muito presente. E isso faz com que os cancerianos, muitas vezes, por essa sensibilidade, acabem caindo num excesso de sensibilidade. O que significa isso? Eles acabam ficando um pouco melindrosos, né? Então o que é isso? Tipo, tudo se incomoda, tudo faz um drama, tudo, ai, coitadinho de mim, porque a mim não dão valor, porque não cuidaram de mim, porque eu fiz tanto pelos outros e a mim não cuidam. E aí todas as pessoas são culpadas pelo que acontece na vida dele, menos ele, né? E ele não assume a responsabilidade pelas coisas que ele tem que mudar na vida dele, acaba negando essas coisas e vivendo um pouco num sofrimento consciente que muitas vezes ele se permite, não que ele goste de sofrer, mas muitas vezes existem situações para o canceriano que ele poderia dar a volta por cima, porque aquilo depende só dele, e ele poderia tomar a atitude de fazer isso, mas ele vai prorrogando, ele fica reclamando, aí ele perde a vida reclamando, se sentindo vítima, em vez de agir, em vez de se transformar. Então é um signo de muita sensibilidade, isso é algo positivo, né? Mas tem que tomar cuidado para que isso não se torne algo excessivo, né? Inclusive atrapalha os relacionamentos, né? Porque senão às vezes o canceriano fica aquela pessoa que tudo se incomoda, você tem que falar cheio de dedos, porque senão a pessoa já vai achar que, ai, não falou comigo do jeito que era, ai, eu acho que você não gosta de mim, ai, e o canceriano tem aquele dom de fazer às vezes a pessoa se sentir culpada, né? Porque ele faz aquele drama e tal, e ele tem um dom de manipulação emocional muito forte, que às vezes ele faz isso até de forma inconsciente, ele entra no automático, quando vê ele já tá manipulando emocionalmente. Então o que eu aconselho para os cancerianos? Eles devem aprender a não se deixar levar por esse lado emocional deles, meditação, yoga, tudo que ele puder fazer para não se identificar tanto com o emocional. Inclusive aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu falo sobre isso, depois vocês deem uma fuçada aí sobre como superar as emoções nocivas. Vamos então para o próximo signo do zodíaco, leoninos. Bom, os leoninos têm uma característica aí solar muito forte, né? O Sol é o regente de Leão. Então, quando a pessoa tem o signo solar, né, em Leão, nós dizemos dentro da astrologia que é o melhor signo, né? Aliás, os leoninos vão gostar de ouvir isso, né? Normalmente os leoninos eles já falam, às vezes você pergunta para uma pessoa qual é o seu signo, a pessoa fala, ah, o meu é o melhor. Aí você já pergunta, é leão. Por quê? Os leoninos têm uma autoestima normalmente muito bem resolvida, com exceção de algumas características no mapa, né, gente? Então a gente sempre tem que ver o mapa. Às vezes uma pessoa não consegue ter as características específicas daquele signo, porque existem outras coisas no mapa que impedem. Uma pessoa, por exemplo, que é leonina, mas tem um Marte retrógrado na casa 1, ela pode ser uma pessoa que não confia em si mesma e que não tem nada dessa autoestima que eu tô me referindo aqui. Então os leoninos, eles são pessoas que normalmente têm essa autoestima boa, essa autoconfiança, são pessoas muito colocadas, às vezes um pouco impositivas. E são pessoas que têm muita energia naquilo que elas acreditam. Nós temos que considerar que Leão é o fogo fixo. Então é aquilo que manda e que eu mando e que eu sei e que o meu jeito é o correto. Então qual é o desafio de Leão? O desafio de Leão é ele conseguir ver as coisas não só como ele quer, né? Nesse ponto ele lembra um pouco o ariano também, né? Eles têm algo em comum aí, Áries e Leão. Mas o leonino, muito pela questão dos conceitos, ele acha que tudo que ele pensa é o correto, que tudo que ele acha é o correto. Então às vezes o leonino está sendo extremamente egoísta, está sendo extremamente autoritário, está sendo extremamente dogmático, está vendo só o lado dele, não está sendo nada imparcial, mas ele vai permanecer daquele jeito até que aconteça
aconteça alguma coisa muito séria para ele falar, puxa, acho que não, realmente eu estava errado. Então é um signo que tem uma dificuldade enorme de assumir que errou, que está errado, de chegar ou de ouvir conselho, porque eles acham tanto que eles sabem, que eles podem, que muitas vezes eles não escutam os outros. Então por mais que alguém fale, olha, toma cuidado com isso que você está fazendo, você está gerando um karma, isso daí não está sendo legal, ele não escuta aquilo. Ele vai ter que, às vezes, isso é ruim para o leonino, porque muitas vezes ele vai ter que bater muito a cabeça, o universo vai ficar mostrando através de coisa e coisa, bate na cabeça e ele não percebe que aquilo tá vindo para ele entender alguma coisa. Então, leoninos, fiquem muito atentos à falta de humildade. Sempre que você tiver com uma contenda com alguém, com algo que você reparar que você não está sendo tão justo, que você está sendo muito unilateral, tome muito cuidado com isso. Peça opinião para as outras pessoas, de repente. Você está com uma contenda com uma pessoa, pede para outras, olha, o que você acha disso aqui? Para ver se as outras pessoas não vão falar, não, acho que realmente você tá pegando um pouquinho pesado, tá? Então os leoninos, eles devem, de certa maneira, baixar um pouco a juba aí, para poder ter um convívio melhor com as pessoas. Vamos para o próximo signo do zodíaco, Virgem. Virgem é um signo que tem uma característica bem específica, né? É um signo muito organizado, é um signo muito analítico, muito focado no discernimento. Então é um signo que vai estar sempre ali querendo que as coisas da vida dele estejam organizadas e dentro dos parâmetros do que é correto. É um signo que é perfeccionista, né? Então eles buscam a perfeição. Então isso é algo que acaba se tornando um problema, porque não existe perfeição nesse universo, né? Nesse planeta. Nós estamos aqui todos buscando a perfeição, e fora que perfeição é um conceito muito subjetivo. Para uma pessoa, perfeição pode ser uma coisa, para outra pode ser outra coisa. Então o virginiano, muitas vezes, ele acaba se irritando demais com os outros, com ele mesmo. Por quê? Porque o mundo não é exatamente como ele quer, ele não consegue atingir os altos padrões que ele tem para ele, as pessoas também não conseguem, e ele acaba ficando uma pessoa um pouco nervosa, um pouco insatisfeita. Então, eu diria que o virginiano, ele deve relaxar nesse desejo de perfeição dele. É ótimo ser organizado, é ótimo buscar perfeição, mas não em excesso, não fazendo com que isso se torne algo que vai te deixar insatisfeito, frustrado, reclamando das pessoas não serem exatamente do jeito que você gostaria. Lembrando sempre que se existir algum virginiano que está ouvindo aqui, for bagunceiro, não for organizado, não buscar a perfeição, o mapa deve ter alguma questão que, digamos assim, anula a presença do Sol em Virgem na sua vida. E isso pode acontecer, tá? Existem virginianos bagunceiros, assim como existem geminianos tímidos e, como eu já disse, também leoninos com baixa autoestima. Tudo tem que ser analisado com a visão do mapa astral em cima. Vamos para o próximo signo do zodíaco, Libra. Libra tem uma característica maravilhosa, né, que é a questão de buscar o equilíbrio. É um signo que normalmente não gosta de brigar, não gosta de ter contenda. É um signo que gosta de ver o lado dos outros, né? Ele é o oposto de Áries, né? Então, enquanto o Áries às vezes não vê as coisas sob a perspectiva dele somente, o libriano, que é o oposto, ele já vê o outro lado, ele quer fazer a parte política, mas veja bem. Então é um signo que busca harmonia, que busca o esteticamente belo, tá? Só que o que acontece aí? Ele quer tanto a harmonia, ele quer tanto o equilíbrio, que ele acaba ficando meio indeciso. Então ele fala assim, ai não, mas por um lado eu quero fazer isso aqui que eu agrado fulano, por outro aquele ali eu agrado a mim. Então ele fica tentando sempre esse equilíbrio e às vezes ele fica aquela pessoa meio em cima do muro, sabe, que não tem uma personalidade definida, ele não sabe muito bem o que ele é, o que ele quer ser, para onde ele vai atirar, e acaba ficando definitivamente perdido, indeciso. Essa balança fica muito oscilante, tá? Então os librianos, convém que eles tenham um pouquinho mais do ariano, assim como o ariano convém que tenha um pouquinho do libriano. Vamos então para o próximo signo, Escorpião. Escorpião é um signo que também é outro injustiçado do zodíaco, né? Eu falei que Áries também era um signo que era muito julgado.
E escorpião também, né? Porque escorpião, quando se fala em escorpião, as pessoas já falam, personalidade forte, traidor e tal. Não é assim, gente. Escorpião não é um signo que sempre vai trair. Depende do mapa. Assim como pode ter uma pessoa que é de Virgem, de Capricórnio, que são signos considerados mais fiéis e coisa e tal, e que pode ter outras coisas em escorpião ou outros aspectos no mapa e que não sejam fiéis, tá? A gente nunca pode generalizar. Então, pessoas que têm preconceito com escorpião, tirem esse preconceito do signo. Agora, escorpião, por ter essa personalidade forte, né, e por ter uma sexualidade forte, também ter um magnetismo forte, muitas vezes eles se encantam com eles mesmos. Diferente da questão do leonino, né, porque o leonino tem a coisa da autoestima excessiva. O escorpião não é que ele tem uma autoestima excessiva. O escorpião é como se ele aprofunda-se demais, né, em si mesmo, tá? Então tudo que ele sente é muito intenso, e aí tudo aquilo que ele vai e às vezes ele não consegue voltar mais daquilo, porque ele tem uma profundidade emocional muito grande, né? Ele tem aquela questão de entrar no pântano dele mesmo, e ele vai se aprofundando naquilo, ele vai fazendo aquilo virar uma coisa. Então o escorpiano, a grande sombra dele, o grande desafio dele a ser transmutado é conseguir não ficar nessa profundidade excessiva sem viver a própria vida, porque aí muitas vezes o escorpião ele se perde, digamos que ele vai mergulhando nesse mar dele que é muito profundo, e na hora de voltar e viver a sua vida prática e digamos assim, conseguir ser feliz, não se prender nas suas emoções negativas, ele fica preso em questões aí muito até inconscientes, tá? O escorpião ele é muito afetado pelo inconsciente. Outra coisa que ele deve tomar muito cuidado, que seria um desafio também, é a questão dos ciúmes, né? Um signo que tem uma tendência aí a ser muito ciumento, ter um ciúme um pouco doentio e ser muito, digamos, obsessivo nas relações, né? Fica muito focado nas relações, e a dificuldade de perdoar também é algo que deve se tomar muito cuidado. Pessoas com lua escorpião também, quem já conhece o seu mapa e sabe que tem um escorpião, também tem que ficar muito atento, que se deixar fica guardando uma mágoa de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e que nem era tão grave assim. Vamos para o desafio agora de Sagitário. Sagitário é um signo muito jovial, é um signo que tem muita vitalidade, é um signo jovem, digamos assim, um signo que gosta de viajar, é um signo que gosta de ser livre, e essa é uma característica muito forte do signo. Só que o que acontece? Às vezes nessa ânsia dele de ser livre, de não se prender a nada, de não se prender a ninguém, ele acaba se tornando uma pessoa às vezes sem tanta consistência, sabe? Uma pessoa meio escorregadia, que nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos, acaba se impondo demais, ou seja, é um pouco controlador com os outros, mas não gosta de ser controlado. Característica também presente no signo de Aquário, tá? Não que seja a sombra principal, mas o signo de Aquário também adora ser livre, como Sagitário, e também não gosta de ser controlado. Vou chegar em Aquário mais pra frente, mas já adianto que são características semelhantes de Sagitário e Aquário, isso eu vejo na minha prática em consultório. Então o Sagitário ele tem que tomar muito cuidado com essa questão de ficar com essa liberdade de uma forma um pouco permissiva demais, entendeu? Então eu posso tudo, eu faço tudo, às vezes também tem uma ânsia de falar de si mesmo, então acaba falando muito de si mesmo, acaba vivendo um pouco no seu próprio mundinho, onde eu estou me expressando, onde as leis são as leis que eu criei e as coisas têm que andar como eu. Então assim, o Sagitário, ele acha que uma lei existe, mas aquela lei não serve pra ele, porque ele é livre, ele tá acima da lei, ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer e do jeito que ele pensa. E muitas vezes nisso ele acaba esbarrando em vários problemas, porque a gente pode ser livre, mas entre aspas, né? Existem as leis dos homens, existem características aí num relacionamento amoroso também, quando você combina com alguém, por exemplo, que você tá só com a pessoa e que você vai ser fiel, por exemplo, se você casa com alguém, que não dá pra ser tão absurdamente livre assim como o sagitariano quer. Então ele tem que tomar cuidado pra não exagerar nesse quesito de sou livre e faço tudo o que eu quero o tempo inteiro, tá? Próximo signo do zodíaco, Capricórnio. Capricórnio é um signo que tem uma questão muito forte com a responsabilidade, é um signo que tenta ser muito certinho, muitas vezes não consegue ser tão responsável quanto gostaria, né? Vejo muitos capricornianos aí na prática que tem problemas com horários, que combinam as coisas, não conseguem cumprir, ficam frustrados com isso, mas isso acontece demais. Então, até esse conceito da astrologia de que eles são responsáveis, eles querem ser responsáveis, eles cobram que os outros sejam, mas muitas vezes eles não conseguem.
E qual o motivo principal dos capricornianos não conseguirem cumprir a sua missão? É um signo que muitas vezes acaba se perdendo na sua própria dureza, é um signo duro. Por quê? Porque é um signo que estipula as coisas, quer fazer tudo daquele jeito que ele estipulou que tem que ser, e tem muitas vezes, como os leoninos, uma dificuldade de ver o outro lado, né? Então, nesse sentido, eu diria que relação de Capricórnio com Leão é uma relação muito difícil, porque vão bater super de frente, né? Ambos muito colocados em relação a essa coisa de tem que ser do jeito que eu quero. Leoninos de uma forma muito mais autoritária e Capricórnio de uma forma um pouco mais com a seriedade deles, né? Com a intelectualidade deles, eles vão impondo isso. Então, capricornianos têm que tomar cuidado muito para não ficar aquela pessoa chata nos relacionamentos, entendeu? Que todo mundo vê como aquela pessoa muito séria, muito enrijecida, muito conservadora, muito que se coloca muito também às vezes de uma forma arrogante, dizendo e julgando os outros, tá? Então essa é uma característica muito importante ser dita de Capricórnio como um desafio. Parar de julgar. Tá? Faço até um desafio aqui, capricornianos que estejam assistindo. Um mês sem um julgamento em relação aos seres humanos ou o que for. Vai ser difícil, e aí você vai reparar como você está julgando, como esse é um costume, porque o capricorniano tem uma tendência a julgar muito e a reclamar, tá? Então isso é algo que deve ser sempre trabalhado, porque se deixar acaba caindo um pouco no pessimismo, na reclamação e no julgamento e na intolerância, fica muito dogmático com as pessoas, as coisas têm que ser do jeito que eles acham que é o correto. É um signo também que demora muito para assumir quando fez um erro. Precisa muito tempo para aquele signo falar, não, realmente eu devia ter feito diferente, como é o caso de Leão. Vamos para o próximo signo. O próximo signo é Aquário. Bom, Aquário já disse um pouquinho, né, em relação à questão da liberdade, que é algo que também os sagitarianos possuem, essa fome de liberdade, e tem uma característica muito importante do signo. Eles têm muita vontade de serem pessoas diferentes. O aquariano, ele tem uma verdadeira, como é que eu vou dizer? Ojeriza, né? Um verdadeiro pavor de ser igual a todo mundo, de ser medíocre. Ele quer ser diferente. Então ele quer ser diferente, ele quer fazer alguma coisa, ele tem preguiça de pessoas muito iguais, muito parecido com todo mundo, e nisso ele acaba caindo no desafio dele, que é o quê? Não ser do contra. Se deixar, o aquariano ele fica muito do contra. Todo mundo quer ir lá, eu não sei se eu quero. Então você quer aquilo ali, tá, você quer esse presente, meu amor, eu vou te dar outro presente, eu não vou te dar esse presente, porque você quer esse, eu vou te dar outro. Isso é uma coisa muito sutil do aquariano, muitos aquarianos podem estar ouvindo aí, achando que, não, imagina, eu agrado sempre. Mas o aquariano tem uma tendência, às vezes, a ser do contra, a ser muito controlador, e às vezes discordar por discordar, ser rebelde por ser rebelde. Então muitas vezes alguém está conversando com o aquariano, coloca um posicionamento para o aquariano e o aquariano não concorda simplesmente porque, por mais que ele seja inteligente, veja que aquilo faz sentido, ele fala, não, mas isso aqui não. Isso aqui não vai ser assim. Depois ele pode até pensar, depois de um dia, e falar, não, mas você tinha razão. Ele não demora tanto para também reconhecer alguma coisa, como é o caso de Capricórnio, como é o caso de Leão. Ele é mais flexível. Mas, a princípio, tem essa tendência a ser do contra. Isso é uma coisa que se deve tomar muito cuidado. Como o Sagitário também a questão de ele ser livre, né? Acaba ficando aquela coisa meio tipo, eu sou livre, mas você eu controlo. E normalmente sem assumir que estão controlando tanto assim, tá? Próximo signo, Peixes. Os piscianos têm a característica aí fortíssima de ser o último signo do zodíaco, então tem a questão da espiritualidade, né? A gente imagina que depois que a pessoa já passou por todos os signos, né? Peixes é o signo da completude, da espiritualidade focada no outro, ou seja, da caridade, de como eu estou aqui, como eu vou colaborar com o mundo, o que eu vou fazer para que o mundo seja melhor. Tem a questão da intuição, tem a questão de cuidar dos outros efetivamente. Isso acaba caindo no desafio maior deles, que é cuidar de si, olhar para si, ser realista diante das situações, porque muitas vezes o pisciano ele fica com aquela dificuldade de dizer não, ele acaba não correndo atrás definitivamente das coisas dele, pode também ficar muito emocionalizado como os cancerianos, né? Tanto câncer quanto
Quanto peixes são signos de água, e escorpião também, por isso que a emoção é sempre algo mais delicado, porque vão fundo nisso. E os piscianos então devem tomar muito cuidado para não se perder aí nesse emocional, são muito sensíveis também como câncer, e acabar não agindo diante da vida, não tendo iniciativa, não conseguindo organizar a sua vida de forma a fazer com que as coisas aconteçam, né? E acaba às vezes também se escondendo atrás de uma relação, pensando só numa relação, e aí não conseguindo ser tão práticos quanto seria necessário na sua vida cotidiana. Então o pisciano, ele deve fugir, né? O desafio dele é fugir da ilusão do não enxergar a realidade como ela é, às vezes eles também não enxergam as pessoas como são, de falar sim quando quer dizer não, ou seja, não se deixar ser usurpado em algumas situações, tá? Porque se deixar, às vezes ele acaba caindo nesses obstáculos aí, nessas sombras, digamos assim, tá? Queria só para finalizar esse vídeo dizer que se você não se identificou com o seu signo, né, com o desafio e com as características do seu signo, é sinal que o seu mapa deve ter a presença muito forte de algum outro signo, que pode ser muito mais forte do que o seu próprio signo. E aí eu diria que o seu signo nem é esse que você acha que você é, o seu signo é o signo que está mais presente no seu mapa, e isso fazendo o mapa astral a gente tem como constatar isso, né, como perceber isso, e também muitas vezes a sombra que a pessoa tem no signo pode ser trabalhada com florais astrológicos. Se você percebe que essa sombra está muito presente, são questões que a gente pode trabalhar terapeuticamente com alquimia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem muitos outros vídeos sobre astrologia aqui no meu canal do YouTube, sobre outros temas ligados à astrologia, e por favor, vão descobrir, vão rodar aí pelo canal que tem bastante coisa para ser assistida, tá? Um grande abraço, namastê!